Gostei, pessoal? Você está calando seus lares de silêncio na frente dessa aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a filosofia moderna japonesa, que começa a se desenvolver, em especial a partir de um governante que vai dar origem a um período da história do Japão conhecido como período Shogunato, dos shoguns ali. Tudo começou com Tokugawa Ieyasu, né? Entre 1543 e 1616. Então, esse é o período histórico ali, entre os séculos 16 e 17, onde ele vai buscar unificar o Japão. Então ele vai buscar unificar o Japão que até esse contexto histórico ele estava dividido, podemos dizer, em vários reinos ali, em várias etnias ou grupos que tinham seus líderes políticos, e ele vai ser o responsável aí por essa unificação a partir também de algumas colisões ali, usando o que depois Maquiavel vai chamar de realismo político ou de real política, que é a política como ela é. A política é a luta pela conquista e manutenção do poder. E para conquistar e manter o poder vale tudo. Pelo menos da perspectiva de Maquiavel. Tokugawa não chegou a teorizar isso, o Ieyasu, mas ele vai praticar isso. Inclusive ele vai dar golpe em alguns indivíduos com os quais ele se aliou. E vai estabelecer um sistema de governo parecido com o feudalismo que existiu na Europa. Ele vai dar poder aos daimyos, que era espécie de senhores feudais, que tinham as suas regiões ali, suas terras, onde lá eles tinham um controle político e econômico. Então ele vai estabelecer aí uma espécie de governo centralizado, mas que ao mesmo tempo dava autonomia para esses senhores feudais, esses daimyos. Então ele vai ter uma perspectiva de governo aí pragmatista, muito mais voltado para a prática do que para a teoria. Lembrando que a teoria tem um colega lá, que inclusive desapareceu no mapa, né? Então, uma perspectiva muito mais prática do que teórica, que depois vai ser desenvolvida enquanto filosofia política com o nome de pragmatismo. O pragmatismo é isso. Para o pragmatismo, de nada adianta a teoria se ela não funciona na prática. Então, o que vai mostrar se uma teoria é efetiva ou não é a prática. E a real política é o realismo político. A política como ela é, e a política como ela é a luta pela conquista e manutenção do poder. Para conquistar e manter o poder vale tudo. Ele vai ter uma influência do confucionismo e do budismo, vai pegar os valores dessas duas filosofias, também vai influenciar bastante o seu regime, o seu governo. Ele vai buscar ter um controle social muito grande, cultural também. Ele vai proibir o cristianismo no Japão, nesse contexto aqui. Vai buscar ter um controle social sobre a sociedade, uma espécie de governo absolutista, com poderes absolutos concentrados nas suas mãos. Ele vai ter uma perspectiva da economia onde ele valoriza a agricultura, parecido aqui com os fisiocratas. Deixa eu lá ver se ele nem vai voltar esse momento. Pode sair, infelizmente. Então, os fisiocratas é aqueles que diziam que o poder é a riqueza. Deixa eu ver. Primeira vez que esse cara volta. Não é não? Vem da natureza, da agricultura, daquilo que você planta e colhe, das riquezas que você tira da natureza. Então ele vai ter um legado, um impacto muito grande na história do Japão até hoje. Então, o Tokugawa Ieyasu e o Shogunato influenciaram de forma significativa o Japão no seu processo de unificação, na sua constituição histórica e cultural. Então ele foi um líder militar e um estadista japonês, o Tokugawa Ieyasu. Ele era filho do governante da província de Mikawa, era uma das províncias ali, das diversas províncias nas quais o Japão era dividido. Até então o Japão ali não era considerado um país, eram diversas províncias, cada província com seus governantes, inclusive províncias rivais,
que viu um conflito ali. Ele vai ser responsável por essa unificação. Então ele nasceu durante um período de longos conflitos civis, conflitos entre os próprios japoneses, entre essas diversas províncias nas quais era dividido o Japão. O Ieyasu, ele herdou aí a posição do pai dele. O pai dele, né, era um líder de província, né, assim como uma aliança aí com também o governante vizinho. Ele faz uma aliança com a província vizinha e depois ele dá um golpe nessa província, né, mostrando aí a sua perspectiva de real política, ou o realismo político. Para conquistar e manter o poder vale tudo. E se você não estiver disposto a fazer tudo que for necessário para conquistar e manter o poder, você não vai conseguir conquistá-lo ou mantê-lo. Então, apesar de prometer honrar aí essa outra província, né, após a morte do Hideyoshi, o Ieyasu aí, ele derrotou o clã do Toyotomi e estabeleceu um governo aí em Edo. Edo hoje é Tóquio, que é a capital do Japão. Então, até esse contexto histórico aqui, Tóquio ainda não era o centro administrativo, político e econômico do Japão. A partir do shogunato, Tóquio vai ser essa cidade. Então, Tokugawa Ieyasu tornou-se um shogun, que significa um governador militar, uma espécie de ditador, né? Um governante que era o civil, mas agora é um militar, chefe dos exércitos, né, pelo imperador Go-Iozei. Em 1603, já no século XVII, efetivamente ele fazendo o governante de todo o Japão e o fundador da dinastia dos Tokugawa, que é uma dinastia que vai governar o Japão até o século XIX, até quando começa a era Meiji e o processo de modernização do Japão e de mudanças significativas nessa perspectiva do shogunato aí, que era algo mais tradicional e conservador. No processo de modernização, esses valores e ideais aqui do shogunato começaram a ser abandonados, né? Apesar de que houve um resgate posterior. Então, ao distribuir terras entre os líderes regionais, aí ele estabelece um sistema de governo feudal, né? Distribui terras e, ao fazer essa distribuição, ele designa indivíduos para controlar essas terras, que seriam os daimyos, ou senhores feudais. E aí começou a impor estritas regras aí sobre sua governança. Aí ele manteve uma base de poder e trouxe estabilidade aí para o Japão, lembrando que ele buscava controlar a sociedade e principalmente a cultura. Ele queria estabelecer uma cultura japonesa também unificada e principalmente impedir que outras religiões estranhas como o cristianismo adentrassem no Japão. Vai perseguir muitos cristãos que vão tentar de alguma maneira evangelizar ou catequizar os povos japoneses nesse contexto histórico aí dos séculos XVI e XVII. Compreenderam o conteúdo, galera? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Então, por hoje é isso aí. Glória a Deus.